5 coisas que facilitaram a minha vida. Hoje eu vou trazer pra vocês coisas que me ajudaram no dia a dia, né? Eu falei pra vocês no outro vídeo que eu não tava conseguindo retomar o canal por conta de tempo e tudo mais. E essas coisas, elas me ajudaram muito no dia a dia, mas assim, muito mesmo. Eu acabei de perceber que eu tô combinando com a minha cama. Gente, eu tô tão na paleta do verde agora, que assim, antes eu odiava verde, agora eu quero tudo quanto é coisa verde. Enfim, vamos ao que interessa. Número 1, gente, a primeira coisa que facilitou a minha vida foi a lave seca. Já tem resenha dela aqui no canal, mas hoje eu tenho 2 lave seca. Eu vou explicar por quê. Quando a primeira lave seca deu defeito, ela tava com os defeitos assim. Ela apagava todo o painel, tava vazando água, enfim. E eu achei que não fosse ter conserto. Como ela tava na garantia, eu tinha comprado garantia estendida, eu pensei que eles iriam falar que não tem conserto, mas assim, quando você manda um item pra assistência técnica, demora pra eles falarem que não tem conserto, enfim, depois você tem todo um processo pra conseguir receber o dinheiro de volta. E eu achei que não ia ter conserto, porque na minha cabeça a placa-mãe já tava em curto, ia ser um defeito muito defeito, assim, que não ia ter conserto. Então, o que eu fiz? Eu chamei a assistência pra vir aqui fazer a coleta da máquina, e antes disso, eu já comprei outra. Porque eu achei que não ia ter conserto, eu iria pegar o dinheiro de volta, enfim, fomos lá, metemos um parcelamento e comprei outra. Beleza, isso, gente, faz o quê? Uns 3 anos, eu acho. Comprei outra. Só que o que aconteceu? Era uma coisa simples. A água que tava vazando, gente, vocês não acreditam, era uma borracha que tava furada, a água que tava vazando tava entrando em contato com os fios e tava fazendo dar curto. Quando ele trocou a borracha, parou de vazar, os fios secaram e ela voltou a funcionar normalmente. E aí eu fiquei com 2 lave seca. Não acho ruim, tá? Acho ótimo, inclusive. É uma coisa que facilita muito a vida, porque mesmo tendo uma só, já facilitava muito a vida, porque você não precisa ficar dependendo do sol, dependendo de espaço. A gente tá num tempo agora que chove quase todo dia, o clima fica úmido, você precisa ter muito espaço pra estender roupa, né? Aqui em casa somos em 4 pessoas, então 4 pessoas suja muita roupa, né? Principalmente agora que tá frio, então é moletom, tem dia que tem que colocar 2 calças porque tá muito frio, enfim. A lave seca facilitou muito, porque aí eu coloco pra lavar, já tiro de lá seca, é só dobrar e guardar. Não preciso ficar esperando secar e não preciso de espaço. Tendo as 2 lave secas, então, foi maravilhoso, porque assim, como suja muita roupa, ao invés de colocar uma máquina de roupa, eu já taco 2 máquinas de roupa pra lavar, são 2 cestos de uma vez só, tiro os 2 cestos, dobro tudo e, enfim, é muito mais eficiente, né, do que ter uma só. Mas, como eu falei pra vocês, não era uma escolha, não foi uma escolha que eu fiz consciente. E aí, eu percebi que ter 2 lave secas é melhor que uma. Mas assim, se você tiver uma, já vai facilitar horrores. A segunda coisa, gente, que facilitou muito a minha vida foi o forno com air fryer. Eu sempre quis, assim, ter uma air fryer. Na verdade, no começo eu tinha um pouco de preconceito, mas não pela air fryer em si, por ter um item grande em cima da bancada que ocuparia muito espaço. Então, eu resolvi comprar um forno com air fryer, porque eu já tava precisando de um forno pra colocar aqui na casa da chácara, mas não tinha muito espaço, não dava pra colocar as 2 coisas, e como eu já ia precisar comprar um forno, eu comprei um forno que é forno e air fryer junto. E, gente, facilitou muito, porque além de não ocupar tanto espaço, né, facilita porque no dia a dia, por exemplo, às vezes eu tô corrida, eu tô agilizando uma outra coisa, coloco uma linguiça pra fazer na air fryer, uma linguiça, uma batata e pronto, é uma janta. Não costumo fazer isso com frequência, tá? Porque eu não gosto muito de, enfim, de fritura, esse tipo de coisa. Por mais que seja uma fritura sem óleo, eu não gosto muito, não tenho muito hábito de ficar fazendo. Mas é uma coisa que facilita muito. Então, por exemplo, num sábado que você tá fazendo uma faxina, você vai lá, coloca uma linguiça, uma batata na air fryer, tá pronta a comida e você não precisa ficar se preocupando. O terceiro item, gente, que facilitou a minha vida foi o robô aspirador. Porque assim, vocês não estão entendendo. Era uma outra coisa que eu tinha preconceito, porque assim, há um tempo atrás, eu nem lembro se eu cheguei a trazer aqui no canal, mas eu tinha comprado um robô aspirador, mas era aqueles primeiros projetos, sabe? Que só aspirava, só tirava o pó. Facilitava, mas eu achei que tinha ficado limitado naquilo, que era só tirar o pó e pronto.
E esse primeiro robozinho que eu tive, ele não durou muito, ele durou tipo 1 ano no máximo, assim. Aí ele queimou a bateria era mais caro que o robô e acabou não compensando. Eu nem sei o que eu fiz com ele, acho que eu mandei pra reciclagem. Enfim, e eu tinha aquele preconceito. E esse ano eu estava decidida a facilitar tudo que eu pudesse na minha vida para que eu pudesse ter tempo de retomar os projetos que eu quero, né? E uma das coisas foi o robô aspirador. Por quê? Eu comecei a pesquisar vários modelos, né? Qual era o mais viável, qual compensava mais, qual era o mais barato, qual limpava melhor. Aqui suja muito, porque é uma área, por mais que seja considerada área urbana, é uma área rural, né? Eu moro afastado da cidade, tem muita poeira, enfim. Então eu precisava de um robô que limpasse bem. Então eu decidi o modelo, a gente resolveu ir pro Paraguai comprar, porque ficaria muito mais barato lá. E de quebra a gente fez umas comprinhas. Enfim, mas o robô ele facilitou muito, porque ele aspira, ele passa pano, ele tem os mopzinhos e ele tem a base carregadora com água, então ele vai, limpa uma área, isso eu consigo configurar no aplicativo qual é a área que eu quero que ele limpe, quantas vezes eu quero que ele passe, e aí ele vai, passa aquela quantidade que eu determinei, e depois ele volta para a base, limpa os panos e volta a limpar de novo. E ele tem a opção também só de aspirar ou só passar pano, né? Se for uma área, por exemplo, que tá molhada, não dá pra você aspirar, então você só passa pano. Mas eu não tô falando assim de, pingou água na cozinha, tá, gente? Tô falando uma área molhada, molhada. Então, se você também quer só aspirar, ele só aspira. E esse modelinho que eu comprei, ele aspira e passa pano, e aí quando chega no tapete, ele reconhece. Gente, ele é muito inteligente. Ele reconhece que é um tapete, ele para de passar pano, recolhe os panos e só aspira. E quando sai do tapete, ele reconhece que ele saiu do tapete e ele devolve os panos e começa a passar de novo, jogar água de novo. E assim, eu achei maravilhoso. Outro item que facilitou muito foi o bebedouro. Gente, na verdade ele é um purificador refrigerado, mas eu chamo de bebedouro mesmo. É uma coisa que facilitou muito, porque esse negócio de ficar colocando água na geladeira, ficar brigando por garrafa vazia, sem contar o espaço que ele ocupa, né? A água ocupa dentro da geladeira. E é uma coisa que facilita muito, ele supre muito bem a nossa necessidade. Eu já tive outro bebedouro que eu não gostei muito, porque ele não dava conta, assim. Então, você enchia 2 garrafinhas, a água já não tava mais gelada. Então, eu aprendi a comprar e comprei um que tem motor, que é igual motor de geladeira, e ele dá conta. Eu recebo bastante visita, minha família tá sempre aqui, enfim, mesmo com a casa cheia, ele dá conta de manter a água gelada. Então, eu gosto muito disso, porque não precisa ficar enchendo, não precisa ficar, né, com a garrafa vazia ali na geladeira, e aquele transtorno de quem bebeu e não encheu, quem deixou a garrafa vazia, enfim. É uma coisa que facilita muito. E aí, ele também filtra a água, né? Não tem a função só de deixar a água gelada, mas também de filtrar. E aqui, por ser água de poço, é uma água que tem muito calcário, sabe? Aquele pozinho branco, aquele resíduo branco que fica na torneira, no box, enfim. Aqui tem muito. E o bebedouro, ele já filtra. Então, a gente toma uma água, né, já filtrada, já purificada ali. E é muito tranquilo, gente. Ocupa pouco espaço. E, assim, não troco por nada. A gente não fica mais sem. O último item, e acho que o mais importante, foi a lava-louça. Gente, acabou a briga de lava-louça aqui em casa. A gente comprou uma lava-louça de 8 serviços. Já faz, deixa eu ver, acho que mais de 4 anos que a gente comprou ela. Eu tenho a de 8 serviços da Brastemp. Se vocês quiserem, posso deixar o link também. Mas, gente, ela facilita demais, porque não cabe, às vezes, toda a louça, se você deixar acumular. Mas a louça do dia a dia, assim, vocês não estão entendendo o tanto de prato que eu coloco nessa lava-louça. Quando a minha família vem pra cá, é tipo 12, 15 pratos, mais copo, talheres, enfim. Eu posso fazer um vídeo só mostrando pra vocês a lava-louça também. Mas é um item que facilita muito no dia a dia. Quando tá só a gente aqui, nós 4, normalmente cabe a nossa louça, né? Por exemplo, da janta e mais as panelas. Dependendo do tamanho das panelas, porque se for usar, tipo, várias panelas, 3, 4 panelas grandes, não vai caber tudo. Então, por isso eu já falo, se vocês forem comprar lava-louça e tiver espaço, coloca uma lava-louça grande que já cabe tudo e você se livra de tudo. Então, basicamente, antes a gente tinha que lavar tudo na mão. Lavar prato, lavar talher, enfim, isso é uma coisa que eu odeio lavar, é talher. Hoje em dia a gente não lava mais tudo. Hoje em dia, a gente coloca tudo o que cabe na lava-louça. Geralmente fica 1 ou 2 panelas. Então, o trabalho é colocar a louça lá, lavar 2 panelas e limpar a pia e o fogão. E acabou. Não precisa mais ficar ali 40, 50 minutos lavando louça. Eu acho, inclusive, que ela lava melhor do que nós, tá?
Eu prefiro mil vezes colocar a louça lá. Às vezes, quando tem bastante, eu espero ela lavar um tanto e depois tiro, guardo e coloco o restante lá, porque eu acho que realmente ela fica muito mais limpa. Não é um item que gasta muita água, tá? Eu sempre achei, né? Sempre vi as pessoas falando, ai, mas gasta muita água, ai, mas não lava direito. Ai, mas tem que limpar a louça antes de colocar, gente, tudo mito. Não é verdade, não gasta muita água, tá? Ela economiza água, comparando você lavando com a torneira, o mesmo tanto de louças, ela economiza água, tá? Tem as quantidades certinhas, mas eu não vou lembrar agora. Energia, não gasta muita energia também, tá? O que gasta mais energia é secar a louça, mas você tem a opção de só colocar para lavar, e aí a louça sai quente. Se você abre a tampa da lava-seca, da lava-louças, e deixa a louça ali escorrendo, ela vai secar e ela seca super rápido, porque como a louça sai quente, a água evapora rapidinho. Então tem a opção também de não precisar colocar para secar, mas mesmo na opção de colocar para secar, ela não gasta tanta energia, tá? Sabão, porque tem que ter um sabão específico para lavar louça. Sim, gente, tem que ter um sabão específico para lavar louça. Mas eu pago, tipo, R$ 20 no potinho de sabão e ele dura um monte, assim. Eu acho que se eu gasto 2 no mês é muito. E eu acho que a gente não gasta no mês menos que R$ 40 de detergente pra lavar louça, né? Principalmente se for um detergente bom. Então, assim, eu acho que super vale a pena. Que mais? Outro item. Precisa limpar a louça pra colocar? Não precisa, gente. O que você precisa fazer é tirar os restos de comida. Não dá pra você colocar lá um prato cheio de arroz. Mas eu acho que qualquer pessoa sensata também não vai deixar um prato cheio de arroz na pia pra lavar, né? Você vai colocar o resto ali no lixo antes de colocar pra lavar. Então, a lava-louça é a mesma coisa. Eu lavo aqui, gente, tipo, travessas de lasanha, que, né, que a gente sabe que fica grudado ali. Travessa, louça de churrasco, louça de... Meu marido gosta muito de fazer costela assada. E vocês sabem que gordura de costela, gente, é o ó. E ela lava assim, você coloca lá e ela sai limpa. E assim, não tem preço. Realmente é maravilhoso. Enfim, esses foram 5 itens que eu acho que facilitou mais a minha vida, mas também tem outros itens. Se vocês quiserem que eu faça continuação, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar os links, né, desses produtos que eu uso pra vocês, mas não se sintam obrigados a comprar pelo meu link, tá, gente? Eu vou deixar mesmo na intenção de facilitar pra vocês e de vocês verem qual modelinho que eu tenho. Mas como eu falei, por exemplo, a lava-louça, se você tiver espaço pra colocar uma grande, coloca uma grande. Vou deixar os modelinhos que eu tenho, que eu sei que funcionam e que eu uso no dia a dia, né? Porque eu jamais recomendaria uma coisa pra vocês que eu não uso, que eu não faço. Então é isso, vou deixar os links aqui pra facilitar, mas não se sintam obrigados a nada, tá bom? Um beijo e até a próxima!